Muito boa noite, viu, pessoal? 9 horas, dia 9 de junho de 2020. E a gente está aqui mais uma vez, junto com todos vocês, para falar de um tema super importante nessa série de lives, o Corona Sem Neura. E hoje a gente vai falar sobre um tema que tem preocupado muitas pessoas, e é óbvio, isso tem a ver com saúde mental, e vocês vão entender por quê. Eu vou fixar aqui o tema e depois vou falar quem vem aqui com a gente, que vocês já viram, óbvio, que a gente sempre deixa na véspera a programação, fazendo a chamada, pessoas muito bacanas, legais, expoentes na sociedade, pessoas com um olhar diferente, que podem trazer informações aqui que mudam a nossa visão de mundo, que passam orientações super importantes. A gente vai falar sobre violência doméstica na quarentena. Aumentou o número. Aumentou o número e isso não é legal. Isso é bem preocupante. Quem vai falar hoje junto com a gente, a promotora Gabriela Mansur, que ela é promotora de justiça. Ela atua há mais de 20 anos na defesa dos direitos da mulher. Ela é presidente e idealizadora do Instituto Justiça de Saia e dos projetos Tem Saída e Justiceiras. Ela é formada em Direito pela PUC de São Paulo, ingressou nos primeiros lugares do Ministério Público do Estado de São Paulo e atua como promotora de justiça desde 2003. Colocou aqui, ingressou em segundo lugar. Mas ela é danada, ela é muito inteligente. Ela, na verdade, é primeiro lugar, ela sabe disso. Bom, enfim, tem mais de 20 anos de trabalhos dedicados à defesa dos direitos da mulher e é uma das vozes mais atuantes desse tema aqui no Brasil. Tá? Então, assim, depois aqui da nossa live, que a gente vai conversar com ela, bater papo, aprender um monte de coisa, vocês vão ter, quem não segue ainda ela, vai poder segui-la de perto e discutir esse tema que é bastante interessante. A gente organizou aqui uns 4 pilares para que a nossa live possa ser bem produtiva e eu acho que tem duas perguntas assim que eu vou deixar para ela responder para a gente no decorrer da nossa conversa, que é extremamente importante, né? E aqui eu gosto muito de falar com a Gabriela, porque assim, a gente sempre bateu muito a nossa forma de pensar, principalmente entendendo que a justiça, o comportamento e a neurociência acabam sendo pilares que explicam o comportamento humano e que podem, na verdade, representar uma forma de solução de problemas que até então a gente não tinha como levar em consideração. Isso acaba sendo a visão até mais moderna aplicada a tudo isso. Vamos aqui olhando se ela está entrando. Enquanto ela não entra, a gente vai bater no papo e vamos nessa. E vamos nessa. Violência doméstica na quarentena. Eu quero que vocês participem, viu? E eu sempre leio os comentários. Se às vezes a gente não consegue responder as perguntas de todo mundo, vocês imaginam, né? Porque é muita informação chegando ao mesmo tempo. Mas, num momento como esse, numa live como essa, é super importante você mandar sua pergunta, seu testemunho, se você quiser, sua questão. Porque a ideia aqui é a gente justamente agregar conhecimento e agregar oportunidades. Vamos ver se ela já está aqui entrando com a gente. Não, ainda não. Daqui a pouquinho ela está aqui com a gente. Vamos lá. Vocês sabem que assim, a agressividade, vamos falar de agressividade porque está ela aqui já. Ó. Gabriela Mansur, Justiça de Saia. Adicionar. Eu sei que eu dei uma acompanhada agora aí no Instagram dela e eu vi que hoje foi um dia, está sendo um dia intenso para ela. Oi, Gabi! Tudo Boa bom? noite! Boa noite. Tá muito escuro aqui, né? Tô Tá tentando um mudar. Pera um pouco, pouquinho, tá um pouco. Deixa eu tentar tá um mudar para ficar pouco. mais claro. Pera aí. É que eu saí hoje eu. Ih, aqui tá uma luz. Bom, vamos tentar. Daqui a pouco a gente eu mudo de novo. Só para eu Ou queria. talvez você queria ficar assim, né, de frente, mas eu não estou conseguindo ver muito o seu Não, eu acho que rosto, não. é que eu tô num lugar que tem pouco Wi-Fi. E aí quando eu tô fora, tem tipo uma Entendi. varandinha, tem um pouquinho. Mas tá muito escuro. Você, Mas tudo você, bem. é, A gente vai começando, aí daqui a pouquinho eu tá bom. vou mudando aí de lugar, só para não te atrasar aí. Que a gente estava esperando um Wi-Fi melhor, mas não deu, eu entrei com 4G mesmo. Ô, Gabi, não sei se você viu aqui o início da conversa, eu estava te apresentando, falando todo o trabalho bacana que você faz, importantíssimo, e que você, enfim, é uma das pessoas, ou se não é, na verdade, a pessoa que tem a maior voz ativa no país em relação a isso.
e que a gente sempre trocou muita ideia, né, em relação à justiça, em relação à neurociência, comportamento. E assim, agora a gente está vivendo um período que isso fica muito evidente quando a gente fala justamente desse tema, né, violência doméstica na quarentena. Sim, Porque o indivíduo, quando fica em situação que a própria liberdade dele, na verdade, por uma questão maior, é cerceada, alguns comportamentos podem se manifestar de uma forma muito preocupante, né? E aí a gente está falando da agressão, né? Da violência doméstica. Eu organizei aqui uns 4 pontos para a gente bater um papo, para você passar informações. E, por fim, assim, acho que fica uma coisa bem legal a gente levar para as pessoas as informações do tipo o que fazer, que são bem práticas, o que ok. fazer e como fazer. Mas antes disso, eu vou te fazer algumas perguntinhas aqui e a gente começa o nosso bate-papo. Ó, diante do aumento tão grande do número de violência doméstica, o que pode ser feito para ajudar as mulheres nesse contexto? Porque assim aumentou o número, né? Sim. Bom, primeiro eu quero agradecer, Fernando, o convite, falar que é uma honra estar com você, uma pessoa que eu conheci debatendo esse assunto num programa de TV, e depois nós nos reencontramos em outro programa e em outros eventos. Inclusive, você foi convidada para ir no Ministério Público do Estado de São Paulo, falar sobre os assuntos que você domina. Foi de grande importância, foi muito impactante, auditório lotado, não para falar sobre direito, mas falar sobre saúde, saúde emocional e todas as questões ligadas aí à nossa intelectualidade. Sem saúde psíquica, nós não conseguimos pensar e produzir. E isso é muito importante. Então, eu queria te agradecer em nome aí de todas as mulheres que eu represento e também em nome do Ministério Público, porque você foi uma pessoa muito importante e que colaborou conosco em eventos. Falar que é uma honra também participar desse debate com você, que é uma pessoa que está sempre trazendo informações, uma pessoa que está sempre antenada e querendo divulgar aquilo que você sabe, aquilo que você aprende e tudo aquilo que você pode contribuir para a nossa sociedade. Em tempos de pandemia, de fato, a violência contra a mulher aumentou muito. Nós temos aí um contexto desfavorável à violência contra a mulher. Já antes da pandemia, sabíamos que qual é o lugar mais seguro para a mulher estar? É dentro de casa? Não. E muitas pessoas entendem que dentro de casa, entendem não, esperam que dentro de casa é aquele espaço que nós temos aconchego, paz, tranquilidade, amor, carinho. E, infelizmente, é o palco da violência contra a mulher no Brasil. 80% dos casos ocorrem dentro de casa. E não estou 80%? 80%. E não 80%? estou falando só da violência física, violência moral, psíquica, sexual. Os crimes de abuso sexuais, eles ocorrem, infelizmente, dentro de casa, o que contraria a questão da cultura do estupro. E muitas vezes nós imaginamos que o estupro ocorre nas ruas escuras, onde as mulheres não têm nenhum tipo de proteção. Não. Esses estupros ocorrem dentro de casa, muitas vezes com mulheres e meninas menores de 14 anos. Com a pandemia e esse convívio obrigatório, praticamente, óbvio que isso se acentuou. As pessoas estão convivendo 24 horas por dia, onde já havia uma possibilidade, ou talvez alguns indícios de relacionamentos abusivos, ou de uma violência já instalada. Além de tudo, fatores que intensificam a agressividade, a intolerância, e que quando há uma cultura machista e muitas vezes onde há um comportamento agressivo, isso se revela de forma violenta. E a violência, infelizmente, no Brasil e em alguns países do mundo, ela se revela contra as mulheres, porque há uma relação de poder desequilibrada. As pessoas entendem, ou os homens muitas vezes, que as mulheres são inferiores, submissas, posse e propriedade. Então, todos esses fatores ligados ao medo, à insegurança política e econômica que nós vivemos, trouxe aí uma maior frustração para os homens. Até nós estávamos debatendo na live anterior sobre o homem, como ele lidar com essas frustrações.
Ele não sabe, muitas vezes, lidar com isso e acaba se comportando de forma agressiva. A luta, a guerra, a ofensividade. E quem é a maior vítima? A mulher, que está ao lado e que tem essa situação de inferioridade. Então, aumentou muito a violência contra a mulher no Brasil e no mundo durante a pandemia, só que o que é interessante, diminuiu a denúncia. Aquela denúncia Puxa vida. formal de realização de um boletim de ocorrência, ou a ida ao Ministério Público pedir ajuda, ou o pedido de medidas protetivas, porque essa mulher, muitas vezes, se coloca em segundo plano. É mais importante conter aí a propagação do vírus, cuidar dos filhos, muitas vezes numa situação quase que sozinha, fazendo tudo, sem o apoio, sendo muitas vezes vigiada, controlada, ofendida, agredida diariamente. Então ela fala, isso daí eu deixo para depois. Agora é a hora de eu cuidar da minha família, de eu preservar a saúde dos meus filhos, do meu marido, do meu companheiro e a minha. E a violência acaba ficando subnotificada. Então nós vimos que, em que pese o aumento das denúncias, nos canais informais houve uma diminuição dos processos de uma forma geral. Gabriela, tem algumas perguntas aqui, uma delas você já até já respondeu, que é a seguinte: quais são os tipos de violência? Porque quando a gente pensa em violência, é bater, né? É agressão física mesmo. Mas você já falou da agressão sexual, então quer dizer, uma relação sexual não consentida, ela é uma forma de agressão. Você falou da parte moral, mas assim, se você pudesse explicar um pouquinho melhor, quais são os tipos de violência que as mulheres mais sofrem, pelo menos aqui no Brasil? E a Noé 1246 pergunta o seguinte: classe baixa ou também classe rica? Tem alguma predisposição? Ou nesse momento da quarentena, do isolamento social, dessa coisa do ficar mais dentro de casa, recolhido, se independe, na verdade, isso não tem uma relação muito grande com a classe econômica? Bom, eu digo que a violência contra a mulher é perversamente democrática. Porque quando nós falamos em algo democrático, parece que é algo que vem para o bem, que todos têm acesso. E a violência contra a mulher, todas podem sofrer. Ela é perversamente democrática e atinge todas as classes sociais. Mas aí nós temos os recortes de quem sofre mais e de quem tem menos oportunidades para sair dessa violência e pedir ajuda. Mulheres negras e com menos possibilidades financeiras, menos recursos, classes economicamente menos privilegiadas, de fato, têm menos acesso à justiça e, portanto, sofrem mais violência. E isso é algo que deve nos preocupar, porque é uma mulher que sofre violência dentro de casa, e esse confinamento, esse isolamento, trouxe uma realidade brasileira em que muitas mulheres que sofrem violência ficam confinadas num cômodo com 8 pessoas e não tem para onde sair. E muitas vezes, se ela sai, ela está sendo vigiada por esse homem, que é agressor, é abusivo, que não saiu para trabalhar, que não saiu para nada e está vigiando e controlando essa mulher. Para quem que ela vai pedir ajuda? Para onde ela vai? Então, há necessidade, nesses casos, de um maior investimento na questão da violência contra a mulher para que elas possam ter para onde ir. Então, abrigos, auxílio aluguel e também a possibilidade de ter onde levar essas crianças. Sempre a mãe fica responsável pelos filhos quando ela sai de casa numa situação de violência e leva os filhos. Como fazer? Onde colocar esses filhos? Então, é uma preocupação maior. As mulheres alta e as mulheres de classe alta, muitas vezes têm mais facilidade, têm mais informação e acesso, mas elas têm mais vergonha. Há também uma frustração e há um julgamento de que ela é culpada ou ela deu causa a essa violência e ela não quer escancarar aquilo que ela tinha como o ideal para a vida, para a família e perante outras pessoas. Isso eu vejo com muita frequência nos processos que chegam até mim. Mas todas, tanto as mulheres de classe mais baixa, as mulheres negras e as mulheres, eu falo, ricas escolarizadas que também apanham, elas estão acessando mais o sistema de justiça, estão pedindo mais ajuda, porque as vozes das mulheres unidas formam uma só voz, que é a voz contra a violência. E isso tem sido muito percebido, muito expressivo no combate à violência contra a mulher no Brasil.
Formas de violência, Fernando, é importante falar, em poucas palavras, que nós não podemos esperar o primeiro tapa para romper o silêncio, para sair de um relacionamento abusivo, para pedir ajuda. A violência contra a mulher, ela se expressa de várias formas. A violência moral, que é o xingamento, é a exposição pública, a ridicularização daquela mulher perante outras pessoas, que seria a difamação, e é também a calúnia, quando você imputa, quando você fala que uma pessoa cometeu um crime, sabendo que ela não o fez, apenas para deixá-la com a sua moral e a sua honra manchada perante outras pessoas. São crimes que vêm do Código Penal de 1940, por isso que esses conceitos parecem ser um pouco antiquados, mas são os crimes contra a honra de uma forma geral, a violência Agora, moral. agora sim, Gabriela, quando você fala isso da violência moral, a gente imagina, o indivíduo caluniou, falou uma coisa mentirosa no meio da rua para todas as pessoas. Mas, na verdade, isso é muito relativo, né? Porque você imagina uma casa onde mora não só o marido, a mulher, mas moram também, enfim, pai, mãe, coisas assim. Esse microcosmo, essa organização familiar, se o indivíduo faz lá isso como se fosse um bullying, que é o semelhante que a gente fala, né, nas crianças na escola, isso também funciona? Isso também pode ser encarado como um crime? Claro, não importa a quantidade de pessoas que ele te caluniou ou a quantidade de pessoas que ouviram ele te difamando ou te injuriando. É a sua honra que é atingida, independentemente de outras pessoas te julgarem ou não, ou acharem que você tem menos ou mais honra. A sua honra é atingida, a sua honra objetiva e a sua honra subjetiva. Mas o mais importante, Fernanda, é dizermos que nós temos a violência moral, nós temos a violência física, que é qualquer ato contra a integridade física, o corpo, a matéria daquela pessoa, que cause dor e sofrimento, pode deixar marcas ou não. Então, nós temos a lesão corporal que deixa as marcas aparentes e tem que ser comprovada com um laudo de exame de corpo de delito, um laudo pericial, feito pelo Instituto Médico Legal, que é o órgão oficial que faz as perícias, ou que não deixa marcas, como, por exemplo, vias de fato, um tapa na cara, puxão de cabelo, causa um sofrimento físico, uma dor, há uma agressão, mas não deixa marcas também. A lesão corporal, uma agressão física. Mas o mais importante é dizermos que nós temos hoje a violência psicológica definida na Lei Maria da Penha, que é qualquer ato que cause uma diminuição da autoestima dessa mulher, que cause nessa mulher o isolamento, o controle, a ridicularização, o menosprezo, não um ato pontual, não uma situação circunstancial, mas são fatos produzidos e cometidos ao longo do tempo, de um período, que cause nessa mulher, e aí você, como médico, como doutor, vai entender, é um crime que exige um resultado, cause nessa mulher alguma lesão à sua saúde física, psíquica ou social. Síndrome do pânico, depressão, distúrbios do sono, distúrbios alimentares, pensamentos autossuicidas, pensamentos suicidas, a automutilação são consequências causadas por essa violência psicológica. O cara que xinga todo dia, que fala que essa mulher não serve para nada, que é um lixo, que ninguém vai gostar dela, que a roupa dela é ridícula, que ela é burra, que ela não serve nem para fazer um arroz e feijão, coisas que parece que é muito distante de nós, mas que eu percebo e que eu recebo no dia a dia, nos processos criminais, quando essas mulheres denunciam. E a grande dificuldade está em fazer essa prova entre esses fatos e as consequências, para ter esse elo, esse nexo causal. E essa violência, Fernanda, é a que mais está aparecendo nas denúncias dessa pandemia. Esse controle, esse relacionamento abusivo, que muitas vezes o amor camufla a posse. Olha, é justamente isso que eu queria perguntar para você nesse segundo pilar que a gente vai entrar agora aqui. Porque, assim, quando você fala tudo isso, para mim fica muito claro, né? A relação não está boa, não está legal e a gente nem entende direito por que ela permanece existindo, né? Quando você fala, não é uma coisa pontual,
O que você está tirando da jogada aí? A questão de uma discussão que aconteceu, de um evento, né, e não toda uma rotina de vida ou todo um estilo de convivência. Mas juntando com esse segundo pilar, a pergunta é a seguinte, ó, muitas delas, mesmo depois da agressão, a gente está falando delas, das mulheres, né, querem permanecer com os companheiros. Mas será que é por amor? Porque assim, tudo existe uma explicação. Ou será que é porque tem medo que venha acabar a relação, não só medo de ficar numa situação desfavorecida, do ponto de vista de abrigo físico, de recurso financeiro e tudo mais. Existe na sua experiência esse olhar, essa, sei lá, se é uma exceção ou se é uma regra, ou se de fato as coisas do coração são tão complicadas que às vezes a coisa está nítida, mas existe uma relação de simbiose e você fala, putz, é coisa do coração mesmo. Na verdade, não é que ela não consegue, não é que ela quer ficar na relação, ela não consegue sair da relação, por vários fatores. Quando eu te falava desse relacionamento abusivo, que camufla o controle, camufla a posse, a propriedade, há, de outro lado, por parte desse abusador, uma sensação para a mulher de que há muito amor, há muito cuidado. E traz uma dependência emocional dessa mulher em relação a esse homem. Então, é como se ela não conseguisse viver sem ele e cria um padrão comportamental aceitável. Ah, depois, ele era tão legal, ontem a gente estava tão feliz. Há uma intermediação entre comportamentos muito felizes e, de repente, uma violência. Porque ele manipula aquela mulher a ponto de ela não se perceber como uma vítima de violência psicológica, e a ponto também dela achar que se houver algo errado, a culpa é dela e ela deu causa àquela situação. É como se ela falasse, nossa, acho que eu estou ficando louca, eu exagerei, ele tem razão, por que eu fiz isso? Ela assume a culpa para si, perdoa, ainda que inconscientemente, aquele comportamento e vai vivendo naquele ciclo com essa intermediação dos comportamentos e das sensações de muita felicidade, muita tristeza e muita ofensa. É como um ciclo vicioso de droga. Você tem aquela sensação de euforia, de felicidade, de alegria, aí vem a depressão, a tristeza e depois vem a vontade de ter aquela sensação de novo. E para isso, muitas vezes, você se torna vulnerável, deixando outras pessoas determinarem a sua própria essência e fazerem as suas próprias escolhas. E aí, cada vez mais, essa mulher tem dificuldades de romper. Dependência emocional, medo de ficar sozinha, porque ele coloca na cabeça dela que ninguém gosta dela, ele é a única pessoa que ama aquela mulher. Não tem mais nem amiga, claro, ele isolou da família, ele isolou dos amigos, ele isolou de todo mundo. Ela tem medo de, muitas vezes, romper o padrão familiar. A mulher tem como expectativa da sociedade a responsabilidade por manter a família, o casamento, isso é cultural. E ela, quando rompe o sistema, se sente culpada e tem que ser muito corajosa ou estar muito fortalecida para fazer isso. E aí também tem a questão da preocupação com os filhos, tem a dependência econômica, muitas vezes, que ela tem medo de não conseguir manter o padrão familiar ou de realmente não ter dinheiro para sua subsistência, mas quem determinou que ela não trabalhasse? Ou ele não deixou trabalhar, não deixou estudar, ou ele pediu, cuida da nossa família, eu quero uma mãe para os meus filhos e uma mulher, eu pago as contas, eu sustento todo mundo. Já é o controle para que ela nunca consiga sair daquele padrão comportamental de abusividade. Quer dizer, já teve esse combinado lá atrás e depois que o tempo passa, na verdade, a vida correu e é lógico, ela já está naquela situação diferente. Porque combinaram no passado que seria assim, se tivesse tudo ok, poderiam tocar isso adiante, né? Agora, indo para o nosso terceiro pilar de dúvida. Eu não sei se combinaram. Existe os estereótipos femininos que muitas vezes são impostos pela sociedade. Que a mulher é a bela recatada do lar. Então, se ela fizer algo diferente disso, ela vai estar desagradando o príncipe encantado. Então, é o que se esperava. Hoje em dia já mudou um pouco, mas eu ainda vejo esse padrão se repetindo em algumas situações. Já mudou um pouco, mas as mulheres abrem mão da sua vida pessoal, profissional e da sua independência e autonomia para servir outra pessoa, para ser feliz no casamento. Eu não sei se isso é uma combinação ou se é uma imposição
cultural. Eu Sem entendi. ser radical, tá? Sim, Só sim, tô... sim. Não, lógico, lógico. Agora, assim, nosso terceiro pilar de discussão, ele vem justamente de encontro com isso. Agora, tem camarada, tem homem que acaba fazendo agressão contra a mulher e, de repente, você mesmo, quando está lidando com aquela situação mais de perto, percebe que existe amor, ele ama ela, ou isso é uma grande fantasia. E também, nessa mesma linha de pensamento, aqui a gente está imaginando como o homem o malfeitor e a mulher a vítima. Mas quando existe uma relação assim meio de, sei lá se a gente pode falar assim, sádico e masoquista, a mulher acaba também, por conta do comportamento, provocando que o homem entre naquele ciclo e, de alguma forma, também ela provoca aquela situação e acaba ficando um emaranhado difícil de verificar, né? Se aquilo é um relacionamento de fato patológico, independente da situação, mas que se retroalimenta ali, né? É lógico que o cara está errado, mas ela de alguma forma também não consegue botar um fim naquilo, não com uma ruptura, mas com uma mudança de padrão, de comportamento, de jeito de ser. Eu imagino que seja muito difícil isso, né? A pergunta é difícil da forma que eu, por conta da minha atuação como promotora de justiça no combate à violência... Espera só um pouquinho. Quer participar da live? Ela quer, né? Ó, para de Chama olhar. ela. Eu só quero falar oi pro doutor Fernando. Oi, meu amor, tudo bem? Também. Eu conheço ele. Juíza, Oi, doutor Fernando, um abraço. Só queria falar oi, já que ela recebeu Boa noite. um abraço. Para baixo e acho que ela queria aparecer. Bom, vamos lá. O que eu entendo, Fernando? A violência, ela não pode... O amor não pode ser violento. Amor violento, para mim, não é amor. O amor que faz sofrer, o amor que causa dor, propositadamente, ele é um amor doentio, porque não consigo entender amor com uma dor provocada. Tem a dor da saudade, tem a dor dos ciúmes, tem a dor do pé da bunda, tem a dor do rompimento, que são questões, conflitos de relacionamentos. Mas aquele amor que... Então, mas isso aí não vai para a justiça. A dor dos ciúmes, por exemplo, não vai para a justiça. Mas o amor que causa sofrimento, dor, violência, que machuca, que dói, que humilha, que deprecia, que retira a essência da pessoa, o amor que é manipulado, para mim ele não é amor. E eu não digo isso só em relação aos homens, eu digo isso também em relação às mulheres. Então não pode aqui haver, aqui nós não estamos falando de direitos, nós estamos falando de comportamentos. Agora, o que eu vejo? Que há muito mais abusividade, pelo menos é o que chega para mim, porque eu não sei se os homens não querem denunciar, mas há muito mais abusividade do homem em relação à mulher do que da mulher em relação ao homem. Por quê? Porque culturalmente, historicamente, existe uma pseudo-sensação ou pode ser até uma afirmação totalmente equivocada de que há uma relação de poder desequilibrada entre o homem e a mulher, em que o homem pode ter a posse, a propriedade, o controle e a determinação sobre aquela mulher, como se ela não fosse titular de direitos ou tivesse capacidade para o exercício dos direitos previstos na Constituição. Quais são? Liberdade, saúde, intimidade, educação, moradia e todos os demais direitos que essa mulher tenha vontade e possa escolher exercer. A liberdade de escolha, no meu entendimento, a liberdade de expressão, de pensamento, de estar onde ela quiser estar e fazer o que ela quiser fazer, ela é inviolável, como um preceito constitucional. Agora, a Magna está perguntando aqui o seguinte, Gabriela, e quando a mulher é agressora? Existe isso? Às vezes isso chega para você, não tem nada a ver, porque daí já acaba não caindo na sua área de atuação. Bom, Olha só, a chefe Luísa Hoffmann está aqui dando um beijo para você e para mim aí. Beijo, querida. Eu não recebo situações de violência perpetradas por mulheres contra homens. Eu sou promotora de violência contra a mulher. Então, os casos que chegam para mim têm vítimas mulheres. Mas
se existe mulheres agressoras, há aí o mesmo encaminhamento e há crime cometido da mesma forma que os crimes cometidos por homens contra as mulheres. Qual que é a diferença? A diferença é que não se aplica a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi uma lei para proteção dos direitos das mulheres, da condição do gênero feminino, nasceu mulher ou se tornou mulher, por conta desse desequilíbrio na sociedade de direitos e do exercício desses direitos. Nós, mulheres, sempre sofremos mais discriminação e preconceito pelo fato de sermos mulheres. Eu não sei se os homens sofrem preconceito e discriminação pelo fato de serem homens. Há aí uma comprovada escalada de conquistas dos direitos das mulheres. Eu me recordo que eu estava estudando esses dias no online com meu filho, e num dos estudos dele, havia um texto em que ele não se conformava. Mãe, a mulher não votava. Como assim? Vocês não tinham direito ao voto? Então, para ele, uma criança de 10 anos, ele achou aquilo assim, algo que causou uma indignação muito grande, porque ele está acostumado, claro, também é meu filho, a saber que homens e mulheres são iguais perante a lei. Eu falo isso todos os dias, porque eu quero criar meninos que respeitem as mulheres. Eu quero criar meninos que entendam que não há diferenciação entre exercício do direito, entre fazer e deixar de fazer alguma coisa, porque ele nasceu menino e ela nasceu menina. Então isso é muito importante, até peço para as pessoas dentro das suas casas fazerem os seus papéis. Não só as mães, porque a responsabilidade de criação é do pai e da mãe, mas que a gente possa fazer a nossa parte dentro de casa. E ele ficou indignado. E aí eu fui lendo e fui lembrando. Nós não tínhamos direito ao voto. Nós não tínhamos, muitas vezes, direito de assinar um crediário que nós íamos fazer uma compra numa loja de departamentos sem autorização do marido. É como se nós não fôssemos capazes, tivesse capacidade de assinar uma dívida. Quanto mais de pedir um divórcio, porque a gente teria que ter a assinatura ou a concordância do marido. É um absurdo. E isso não faz muito tempo que foi retirado do nosso Código Civil. Quer dizer, mas a gente já percebe que está tendo aí um progresso, né? Isso é muito bom. E tal. Agora, olha só, vamos falar de aqui a quarta e último pilar aí da nossa conversa, que para não deixar passar nada, mas depois eu vou querer que você dê aquelas 2 dicas práticas, tá? Pensando que toda situação ruim, ela pode ter guardada nela uma semente para uma melhora, quer seja social ou do indivíduo, você já viu na sua prática, ou existe isso, o homem agressor que vai lá, cumpre, fica quite com a lei, se arrepende, e mais do que isso, que se, de alguma forma, é reabilitado, de fato, e esse cara é reinserido de uma forma saudável. Porque imagino assim, como promotora de justiça, eu entendo o seu grande papel, mas eu imagino que assim, existe um negócio no coração que quando a gente consegue pegar aquela situação e melhorar no indivíduo que está ainda em desacordo com o que é o que é humano, né? Não vou nem falar o que é correto, o que é humano, eu acho que devo, sei lá, tocar o coração de um jeito diferente, né? Existe isso? Ou também conto da carochinha, não tem nada a ver. Os caras, a ficha não cai, o cara não se arrepende, o cara não muda, e uma vez agressor para sempre. Bom, eu queria dividir em 2 partes essa sua pergunta. Não existe perdão judicial pelo arrependimento na violência contra a mulher ou em qualquer crime no Brasil. Existe perdão judicial em circunstâncias em que o sofrimento por aquela situação é tão grande que não tem uma proporcionalidade à aplicação de qualquer pena. Por exemplo, o pai que num descuido, num crime culposo, causa a morte do filho. Ele não precisa ser punido pela justiça por conta desse comportamento, ele já foi punido pela vida. São circunstâncias muito diferenciadas e muito específicas. De forma geral, não existe um arrependimento que exclua a aplicação de uma pena. Pode até haver, muitas vezes, uma diminuição, pode haver também a fixação de uma pena menor por conta de se arrependeu, não chegou a matar, então se arrependeu, vai responder até os atos cometidos naquele momento, se o arrependimento for comprovado, eficaz. Agora, na violência contra a mulher, existem alguns homens que se arrependem sim, e eu
acredito nisso. Tanto é que eu faço um projeto de reflexão com esses homens agressores, numa tentativa de ressocialização, mudança comportamental, com resultados, Fernando, excepcionais, de diminuição da reincidência de 65% para 2%. Se eu não acreditasse, eu não faria esse projeto, que dá muito trabalho, causa uma exaustão muito grande, porque nós também temos que rever os nossos padrões, valores, comportamentos e tudo que nos faz romper o sistema, pensar fora daquela caixa que nós costumamos pensar, dá trabalho, cria uma exaustão, uma sensação de cansaço e fadiga mental, mas que depois vem a bonança. Porque quando você consegue mudar o seu pensamento de uma forma fundamentada para melhor, isso traz uma felicidade muito grande, uma qualidade de vida maior. Então, esses homens que podem se arrepender, eles os são feitos nesses grupos reflexivos de homens. Eu não sei se sozinho ele conseguiria se arrepender. Mas quando o homem agressor, quando cai a máscara desse homem, quando ele recebe uma medida protetiva, quando ele é fiscalizado pela justiça, quando ele é preso, quando ele recebe uma condenação, fica com a ficha suja, muitas vezes perde o emprego, ele sim tem um prejuízo pessoal, moral, financeiro e familiar. E ele acaba revendo os seus conceitos e o seu padrão comportamental. Mas eu entendo que isso deva ser provocado. Ele deve ser obrigado a frequentar esses grupos reflexivos de homens. Mas pode haver. Não apaga o crime. São projetos que andam paralelamente ao processo criminal. Ele vai ser processado, vai haver uma condenação, se for comprovado os fatos. E, paralelamente a isso, ele vai ser reeducado para possibilitar que ele tenha um novo comportamento perante aí os relacionamentos íntimos de afeto com mulheres. É interessante isso, porque quando a gente fala arrependimento, o que me pareceu, né? Pelos olhos da justiça, o arrependimento não muda nada da pena que ele venha tomar. Mas eu imagino, o cara que mesmo assim, ele cumpra a pena adequada perante a justiça, as leis vigentes, ele pode não se arrepender por dentro, né? Sim. Então tem dois arrependimentos aí na jogada. Um de verdade, um sincero, um interno da pessoa, e outro, esse que pode ser perante a lei. Mas eu imagino que, assim, conseguir reabilitar deve ser extremamente trabalhoso, né? Mas, por outro lado, extremamente gratificante, porque acaba sendo um fechar de ciclos, né? Lógico, né? Sempre esperando que a próxima geração ela seja assim como seu menino que você contou aí, que achou um absurdo as mulheres não votar, e falar, pô, então, quer dizer, tá funcionando, né? A roda tá girando, né? Isso é muito bom. Tá melhoramos, vamos falar de saldos positivos. Agora, quando você falou só do arrependimento, da diminuição da pena, a confissão, ela é uma atenuante da pena. Se a pessoa confessa o crime, ela tem uma atenuante da pena ao final aplicada. Então, diminui um pouco. São circunstâncias que podem ser favoráveis ao réu. E nesses casos de violência contra a mulher, alguns homens confessam, porque muitas vezes a pena é muito baixa, então vale mais a pena ele confessar do que ficar lá tentando comprovar algo que é muitas vezes injustificado e que não há provas a dispor, mas é um direito de defesa dele, mas que traz aí uma maior facilidade, enfim, então tem um pouco disso. Há, por outro lado, homens que não entendem que aquilo é crime, que é um direito dele, e que muitas vezes ele justifica essa violência contra a mulher de formas assim a desqualificar a mulher na audiência. Eu não permito isso, mas é um direito de defesa dele, mas eu sempre pontuo, não, quem está sendo julgado aqui é o senhor, não é a vítima. Então, o comportamento da vítima é trazido muito para as salas de audiência, para os processos criminais, e também uma tentativa de culpar pela violência. Ela que veio para cima de mim, eu só segurei, só segurou, mas ela estava com o rosto inteiro machucado, com hematomas em toda a perna. Então a gente percebe que há um excesso dessa tentativa de justificativa da violência. Mas eu entendo que nós estamos, Fernando, numa era de avanço, em que pese o aumento da violência contra a mulher, até porque a violência contra a mulher, ela perpassa a questão criminal, são situações em que há comportamentos, circunstâncias e mais o crime, isso são
situações estruturais e que determinam o comportamento das pessoas no Brasil, eu entendo que as mulheres hoje em dia têm mais voz. As mulheres se unem mais para apoiar umas às outras na questão da violência contra a mulher. Nós temos a internet, que é mais um espaço público de união, mais um espaço de voz, mais um espaço de informação também para essas mulheres e divulgação da situação de violência contra a mulher. Muitos casos chegam para mim pela internet. Eu entendo que nós avançamos na questão dos direitos, da não aceitação do retrocesso. Nós temos um princípio, nós mulheres, que está intrínseco na Constituição Federal, que é o não retrocesso às nossas conquistas. Então, há uma resistência muito grande ao retrocesso, ou à tentativa de retrocesso. Há um aparelhamento melhor do sistema de justiça, Ministério Público, Polícia Civil e Militar e também de todas as pessoas da sociedade. A área médica está muito engajada também na questão do combate à violência contra a mulher. Nós temos também a iniciativa privada, com vários projetos abrindo as portas das empresas para empregar mulheres em situação de violência e a não permitir internamente o assédio sexual, e mulheres que passam por violência em casa são acolhidas nas empresas. Para mim, há um avanço, sim, legislativo, comportamental, de engajamento. Agora, o poder público precisava ter a violência contra a mulher com mais prioridade, porque nós não podemos jogar nos ombros das mulheres e da sociedade a responsabilidade pelo combate à violência contra a mulher. É uma união de esforços, mas o principal ator nessa demanda para atuar de fato com eficácia é o poder público. Agora, Gabriela, parece que a pandemia colocou aí uma lente de aumento em diversos problemas, né? Quando a gente pega a questão da saúde mental, aumentou o número de pessoas com ansiedade, com depressão, com comportamento obsessivo-compulsivo, com a tendência a comer demais e comer de menos, com insônia, e a violência apareceu aí. E, assim, isso salta aos olhos e preocupa a gente demais, porque, pô, fica em casa, não, como é que faz? Então, eu queria que você falasse para a gente aqui. Muitas pessoas estão perguntando aqui qual que é o seu Instagram. É Justiça de Saia. Essa live aqui, ela fica aqui 24 horas, vira um IGTV. Depois eu subo também no canal no YouTube. O pessoal vai poder seguir e ver mais de perto o trabalho incrível que a Gabriela faz. Mas, assim, duas perguntas bem práticas que eu queria que você respondesse para que as pessoas, de fato, fizessem tudo isso acontecer, que é direito de todo mundo, né? Primeiro, frente a uma situação de violência doméstica, o que fazer? Denuncie, busque ajuda. As mulheres não conseguem sair da violência, Fernando, sem buscar apoio, sem buscar ajuda. Nós precisamos estar informadas e também ser humildes para percebermos que estamos em situação de violência. Não adianta esconder o sol com a peneira. Reaja. As mulheres também precisam ter um comportamento ativo. Não fica tentando, vou dar mais uma chance, foi só uma vez. Ai, ele estava nervoso, ele bebeu, ele está com problema financeiro. Nada é justificativa para a violência. Ela só se acentua com esses fatores. Mas o espírito e a essência de abusividade, de violência, já está naquela pessoa. Só com uma ajuda, como eu disse, o tempo de despertar, projetos de ressocialização, irão fazer com que aquele homem possa tentar se comportar de forma diferente, não violenta. Mas a mulher tem que reagir, tem que impor os seus limites e dizer, daqui você não passa. No meu corpo e na minha mente você não toca. É importante. Como? Denunciando, buscando ajuda, porque quando essas mulheres denunciam, muitas vezes elas já estão vulneráveis, elas já estão com uma baixa autoestima e já muitas vezes perderam a essência e a energia de serem mulheres, o que é muito triste, porque são as nossas características mais preciosas e que nos fazem ser mulheres, diferentes dos homens. A nossa essência feminina, a nossa energia e a nossa vontade de sonhar todos os dias. E isso lhe é retirado com a violência. Por onde? É isso que eu ia perguntar para você, essa segunda pergunta fundamental. A primeira coisa, então, é reagir. Reagir não é sair no tapa, não é disso que você está falando. É ter uma postura inteligente e ativa, não simplesmente reativa, em relação ao problema. Ou seja, vai precisar denunciar, né? Vai precisar mover uma energia e toda uma série de coisas, de processos, enfim, para que o restabelecimento da ordem volte a acontecer.
Mas como, na prática? A pessoa vai, liga para a polícia, vai na delegacia, o que ela precisa fazer de fato? Ela vai fazer escondida? Tem uma pergunta aqui, Gabi, que é interessante, que mostra justamente o medo que a mulher às vezes tem. Ela pode fazer a denúncia anônima? Como é que funciona isso? Vamos lá. Quando começou a pandemia, Fernanda, eu fiquei muito preocupada com as mulheres dentro de casa, sem terem como ir a uma delegacia, à Casa da Mulher Brasileira, ao Ministério Público. Então, eu pensei em formas de facilitar o acesso dessa mulher a uma rede de proteção, a um apoio, a uma orientação, a um acolhimento. Não necessariamente a denúncia na polícia. Muitas mulheres querem sair da violência, mas não querem denunciar para a polícia, para o Ministério Público, para a Justiça, porque elas nem sabem o que vai acontecer ou elas só querem se livrar do problema. Mas mesmo assim elas precisam de apoio. Eu sou sempre a favor da denúncia no sistema de justiça, porque a partir daí ela entra para uma proteção, nós fazemos uma avaliação do caso dela e colocamos à disposição dela todos os projetos de fortalecimento, de apoio. Mas se ela não quer, ela não vai na delegacia. E aí ela vai procurar algumas redes, a amiga, a família, que muitas vezes não dá credibilidade, acha que não é nada, que ela que é uma pessoa difícil. E aí nós criamos o Justiceiras, que é um canal de denúncias online, onde essa mulher tem orientação, acolhimento e apoio. Não vai denunciar necessariamente. Ela vai fazer um elo entre a vítima e aquela denúncia na polícia, informando, colocando à disposição dela os serviços, fazendo esse apoio psicológico e socioassistencial. Nós fizemos os Justiceiras com a colaboração da sociedade civil, abrimos para o voluntariado brasileiro e nós tivemos em menos de um dia 300 mulheres inscritas, voluntárias. Em 2 meses, Fernando, nós estamos com 2.500 voluntárias, que são mulheres brasileiras, inscritas no Justiceiras para ajudar outras mulheres a enxergar que é vítima e a pedir ajuda. Que pode ser na delegacia de polícia, pode ser fazendo um boletim de ocorrência online, ou pode ser só com apoio, com uma orientação e com os encaminhamentos necessários para que ela consiga viver uma vida livre de violência. Gabriela, está aparecendo aqui mais de uma vez um número. Um número aqui, ó. Está aparecendo mais de uma vez um número aqui. 11 99 63 91 212. É o número do Justiceiras, é isso? Essa mulher pode pedir ajuda ou se inscrever como voluntária por um canal pelo número de WhatsApp. Eu quis criar algo acessível a essas mulheres, juntamente com a Anne Williams, do Instituto Nelson Williams, e com o João Santos, do Instituto Bem Querer Mulher. Foi uma união de esforços de institutos que já faziam um trabalho presencial e de empoderamento feminino para algo que teve que ser reinventado para atender a demanda na pandemia. Então, nós criamos um número de WhatsApp. Se você que é esse aí, né? Se você quer ser voluntária ou se você precisa pedir ajuda, mande uma mensagem no WhatsApp 11 99 639 1212. Você receberá um atendimento psicológico, jurídico, socioassistencial e um acolhimento, que é aquela mulher que já passou por uma violência e quer ajudar outras mulheres com a sua história de superação. E a partir daí são feitos os encaminhamentos necessários. Já atendemos quase mulheres durante a pandemia. Não é atendemos no WhatsApp, fizemos o acompanhamento com essas 4 frentes multidisciplinares e fizemos a orientação, a informação e o acompanhamento dessas mulheres. Quer dizer, na prática, assim, a pessoa foi agredida em casa, é uma agressão. Ela está insegura, ela não sabe exatamente para onde vai, né? Se vai ligar ali para a polícia, se vai na delegacia. Na verdade, quando ela consegue ter acesso, por exemplo, dos justiceiras através do WhatsApp, ela vai receber justamente essas orientações aqui que a gente está falando, mas individualizada para ela. Olha, você vai precisar fazer isso, o próximo passo é esse, o outro passo é aquele, de uma forma profissional. Quer dizer, que é diferente dela recorrer a uma amiga, a um conhecido, a um primo, não é isso. É uma forma oficial de chegar até as vias de fato para que a justiça seja feita. Sim, perfeitamente. E nós temos as justiceiras, eu estou vendo aí que o pessoal está falando, nós temos justiceiras em todo o Brasil e qualquer mulher de qualquer parte do Brasil, independentemente de classe social, independentemente de cor da pele, de religião, de profissão, todas as mulheres podem pedir ajuda. Nós temos lideranças locais
nós temos lideranças específicas, por exemplo, nós temos lideranças de mulheres indígenas para atender mulheres indígenas, de mulheres muçulmanas para atender mulheres muçulmanas, de mulheres imigrantes para atender mulheres imigrantes. Nós conseguimos, Fernando, aí com o trabalho que eu também já estou há 18 anos, quase há 20 anos atuando no combate à violência contra a mulher, nós conseguimos reunir as pessoas-chave para montar grupos para atendimento dessas mulheres em todo o Brasil, de forma rápida, online, sem burocracia, para, de fato, fazer com que a Lei Maria da Penha seja eficaz no Brasil. Olha, a Joalza aqui está perguntando, eu acho que ela não conseguiu ouvir, ela pediu para que você repetisse. Quantas mulheres já foram atendidas, Gabriela? Nós já chegamos a quase 1.000 mulheres. São, na manhã, eu tinha 890 mulheres vítimas de violência durante a pandemia, atendidas pelo Projeto Justiceiras. Em todo o Brasil. É muita gente, é muita gente. E assim, outra pergunta que aparece aqui. A pessoa pode buscar ajuda nos justiceiros, por exemplo, você percebe que a sua vizinha está numa situação de fragilidade, e só que ela não tem nem força, porque tudo aquilo que você explicou daquela dinâmica complicadíssima que tem, de muitas vezes o homem, por conta do machismo e de toda aquela questão de dominar, a mulher não tem nem chance, nem sequer de conseguir pegar o apoio de justiceiras. Uma amiga, uma vizinha, ela pode de alguma forma ajudar a intervir nesse processo? Bom, pode e deve. Nós temos aí um projeto de lei que foi aprovado em alguns estados, em que os vizinhos e funcionários de condomínios, zeladores, os próprios síndicos devem determinar normas para propiciar a denúncia de pessoas moradoras daquele prédio, daquele condomínio, que estão sofrendo violência. Então, ouvir um grito, está percebendo que aquela mulher está sofrendo violência, chame a polícia. Aí é 190, ou o Disque 180, ou o Justiceiras, mas reaja, porque você pode salvar uma vida. Inclusive, nos processos criminais, Fernando, as principais testemunhas são os vizinhos, são os funcionários dos prédios, que são testemunhas que presenciaram a violência e que não tem, muitas vezes, um vínculo íntimo de afeto com aquela vítima, de forma a poder prestar um depoimento sem ficar com medo, sem falar, briga de marido e mulher, não se mete a colher, depois eles ficam bem, eu não vou me meter. Não, isso é um egoísmo pensar, porque você pensando assim, você muitas vezes deixa de salvar uma mulher. Quantos casos, por outro lado, eu já não peguei, em que eu fiz o júri de um feminicídio, em que as vizinhas ouviram, testemunhas que moravam próximo do lugar da vítima sabiam que ela sofria violência e não chamaram a polícia. E um dia ele foi lá e matou aquela mulher. Será que nós não podemos ter salvado aquela vítima, aquela mulher? Será que essa mulher não pode ser uma de nós? Ou da nossa mãe, ou da nossa filha, ou da nossa irmã, ou da nossa melhor amiga? Então, é importante que a sociedade civil empreenda esforços para denunciar e salvar a vida de uma mulher. E essas denúncias podem ser anônimas. Você não precisa se identificar. Você não precisa necessariamente ser uma testemunha num processo criminal. Mas você pode chamar a polícia para levar esse caso ao conhecimento das autoridades e para cessar aquela violência que está sendo cometida naquele momento, naquele instante em que você pode e deve impedir um crime mais grave. Olha só, muito importante o que você está falando, porque eu acho que é justamente isso que a sociedade precisa, né? Entender que todos nós estamos interconectados, né? E um acaba ajudando o outro. Você falou aí de um ditado popular que faz parte aí da nossa... A gente sempre se escuta, né? Olha, em briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Mas eu lembro de um outro que se falava assim, desde a minha infância, olha, numa mulher não se bate nem com uma flor. Você já ouviu falar esse ditado, Gabriela? Eu já vi. É que existem coisas que elas têm uma mensagem subliminar, mas elas não tinham a intenção naquele momento de parecer uma ofensa, um machismo. É o que eu falo, é um machismo estrutural. E uma mulher não se bate nem com uma flor. E você já pensou então em bater numa mulher, então bate, sabe? Então, alguém fala, esse homem não se bate nem com uma flor? Ninguém fala isso. Então, daí já dá para ver essa desigualdade
social entre homens e mulheres e essa desigualdade de direitos também, embora formalmente nós temos direitos iguais na Constituição. Mesmo assim, eu pego casos em que a mulher apanhou porque chegou tarde em casa, porque não fez o pudim, ou porque não sabia fazer café, ou porque ficou no celular durante a quarentena. São os casos que eu ando pegando nesses dias aí de pandemia. O que me causa não só estranheza, como tristeza, porque nós ainda somos tratadas como cidadãs de segunda categoria. Gabriela, posso fazer uma pergunta para você? Só para deixar esse ponto aqui consignado. Gabriela, olha, eu quero agradecer muito o seu tempo para conversar aqui com a gente. Você sabe que meu público aqui no Instagram, no Facebook, é mais de 80% de mulheres. É muito bacana, sempre que eu trago alguém para conversar com a gente, e eu estou falando para o seu também, porque aqui a gente está compartilhando, levar esse tipo de informação, informação prática. Porque às vezes a pessoa tem essa ideia de que ela tem direitos, mas ela não sabe exatamente como chegar lá, né? E se sente, enfim, fragilizada. E já existe uma estrutura, enfim, que você, não só como visionária, mas como alguém que já colocou a mão na massa e, enfim, está fazendo diferença no país há muito tempo, já tá estruturado, né? E as pessoas vão se agregando e trabalhando em conjunto. Então, eu agradeço muito você por ter disponibilizado esse tempo aí, tá junto com a gente. E eu queria fazer uma pergunta para você, agora aqui bem pessoal, tá? Eu sei que você gosta pra caramba de correr, eu sigo você nas redes sociais, você é uma corredora também. Como é que você está fazendo nessa época de quarentena? Tá conseguindo correr um pouquinho, não tá? Como é que tá fazendo para liberar o estresse? Nossa, Fernanda, eu tô correndo um pouquinho, sim. Às vezes eu corro na rua, mas eu acabei ficando um pouco mais preguiçosa, assim. Eu acho que todos e todas estamos vivendo sob pressão, estamos vivendo com uma insegurança aí no nosso dia a dia, e eu acabei me envolvendo muito no trabalho, porque eu uni o útil ao agradável. Eu amo trabalhar e acabei descobrindo aí uma nova forma de trabalhar ainda mais. Então, esse home office está sendo bom para mim do ponto de vista de produtividade e também faz com que eu consiga ficar mais próxima dos meus filhos. Quem trabalha muito, as mulheres aí que te seguem, que trabalham muito, sabem que nós, infelizmente, não adianta falar, não tenho culpa, tudo bem, tem mulher que não tem culpa de nada. Eu me sinto muitas vezes culpada, com saudades das crianças, eu trabalho muito, muitas vezes tenho que viajar a trabalho, o Fernando sabe aí que nós sempre nos falamos, mas eu fiquei desorganizada de horário. E essa desorganização de horário faz com que eu não consiga treinar direito. Porque eu gosto de treinar de manhã e às vezes eu amanheço trabalhando. Então eu troquei os horários e acabei me permitindo não treinar muito, porque eu gosto, mas eu falei, vou dar um tempinho. Só que eu tô com a dor do sedentarismo. Ai, dói a perna, dói as costas. E a falta de também traz uma dor ao corpo físico que está acostumado a treinar diariamente. Eu treinava para maratona, então os treinos são mais intensos. E você está correndo? Olha, eu estou correndo um pouquinho, estou fazendo treino de força, alongamento em casa quando dá. Eu coloco máscara, vou até o Ibirapuera, onde eu passei na frente do clube, eu sou sócio do Círculo Militar. O clube está fechado, mas vai abrir, é o que a gente não vê a hora disso acontecer. E estou com saudade de participar de uma corrida de rua e fazer alguma coisa assim. Mas, enfim, a gente entende que tudo é um momento, né? Que a gente está aqui unido sei lá, de uma forma diferente, de uma medida não farmacológica. E logo, logo, se Deus quiser, isso tudo passa e a gente volta a fazer o que a gente gosta de fazer de uma forma equilibrada. O mais importante é não deixar de fazer atividade física, né? Mesmo que seja em casa, porque isso é importante para a saúde do corpo e da mente também. Verdade. Não, eu não vivo sem atividade física, é minha válvula de escape, porque acho que médicos, médicas, promotores, juízes, pessoal da polícia, são serviços que trazem para nós uma carga muito grande de emocional e nós temos que ter aí nossas válvulas de escape. A minha é a corrida, é o esporte. Eu gosto muito e acho que traz um pouco de qualidade de vida também. Bom, é isso aí, Gabi. Eu gosto de comer, gosto de passear, gosto de beber. E você fazendo exercício físico, você mantém aí, pelo menos não engorda tanto, porque acho que todo mundo engordou aí no mínimo uns 3 quilinhos. Isso aí é fato, isso é fato. Ô, Gabi, muito obrigado, viu, por ter compartilhado com a gente todo o seu conhecimento. E eu estou muito feliz que você está aqui junto com a gente. E todo mundo depois aqui vai seguir você, tem aqui acesso à sua rede aqui também no Instagram e, enfim, acompanha esse trabalho. Eu tenho certeza que todas as mulheres que assistiram aqui essa live conosco, enfim, não tem mais dúvidas
que precisamos fazer, sim, precisamos ter uma postura ativa em relação à violência, é algo que não deve acontecer e a justiça tem esse direito de todo mundo, viu? Um beijo no coração, Gabriela, e de todos vocês. Até amanhã.